Sejam todos bem-vindos para a live de hoje. Vamos falar sobre meditação. Maísa estará aqui com a gente. Boa noite, Maísa. Você já está entrando aqui conosco. Vai falar da experiência. Enquanto profissional dessa área. Olá! Boa noite, tudo bem, Maísa? Boa noite, tudo bem? Que gostoso estar aqui contigo. Podemos conversar, falar sobre... Tá cortando bastante. Não sei se é a minha internet ou se é a sua. Posso tentar trocar aqui para o 4G. Isso. Vamos só conectar aqui. Vamos ver se melhora. Isso. Essa hora é muita live, muita gente usando a internet, é meio congestionado. Então, para quem está aqui com a gente nessa live, sejam bem-vindos. Agradecemos essa participação, como a Maísa está dizendo, bastante conteúdo, coisas muito boas, lives maravilhosas, né, Maísa? Quando eu não tô maravilhosa. Quando eu não estou aqui no meu horário, eu estou super conectada, inclusive até com as meditações da Maísa, que têm sido renovadoras, muito intensas, profundas. Mas aí eu quero mais é te escutar, que você conte aqui pra gente o que você tem promovido, o que você tem feito. E gostaria de falar para quem está entrando, sejam bem-vindos. Aqui à sua direita tem os coraçõezinhos. Os corações servem para você dizer, ó, né, o quanto que você está gostando desse conteúdo. E assim você também faz com que outras pessoas visualizem essa nossa live e venha para cá participar com a gente. O aviãozinho, clica lá, convide as pessoas para virem saborear um pouquinho disso aqui, né? Dessa condição, desse conteúdo aqui. Maísa, esse momento é todo teu. Quero que você traga para a gente a tua experiência, como é que você entrou nesse processo, né, desse autoconhecimento. A meditação vem como uma maneira forte, poderosa, para a gente acessar coisas, né, internas, conteúdos nossos. Então, quero ouvir de você sobre a sua experiência. Conta um pouco para a gente. Vou contar um pouquinho do meu histórico, mas vou ser breve, porque senão vou ficar 50 anos falando aqui só de como eu cheguei onde eu cheguei. É muita história para contar. Live, uma terceira live, não tem problema. Sim. Eu comecei há 4 anos atrás, agora, né? Tô fazendo quase 4 anos, totalmente imersa nesse mundo de desenvolvimento pessoal, né? E antes, assim, eu tive um histórico de muito sofrimento emocional. E eu não entendia por quê, né? Eu olhava para minha infância e falava, nossa, mas não tem nenhum trauma, né, significativo na minha infância. Por que será, né, que isso acontece? E eu joguei toda a minha carência, assim, em relacionamentos amorosos, naquela expectativa, né, de me preencher através dos relacionamentos. Eu já tive até pensamento suicida, depressão, já cheguei em lugares assim bem baixos assim na minha vida. Então hoje tá onde eu tô assim,
tenho um orgulho enorme, assim, da dedicação que eu joguei nesse caminho de desenvolvimento pessoal, de todas as possibilidades que isso me abriu, né? Todo o bem-estar que eu conquistei, minha autoestima, que eu tô sempre trabalhando, sempre elevando, né? Que são várias camadas de cura, eu sempre falo isso, né? A gente não resolve tudo de uma vez só. Eu estou há 4 anos imersa nisso, já fiz muitas constelações, já fiz muitos treinamentos de desenvolvimento pessoal, curso de meditação. Aí, quando eu comecei, eu fiquei maravilhada com as possibilidades que isso trazia. E eu falei, meu Deus, como que não me apresentaram isso antes? E eu Ou não como eu parei não nunca mais. E como eu não me abri para isso antes, olha, Exato. Maísa, o que você está trazendo, nós costumamos falar que são histórias da vida real, Sim, né? Quantas pessoas não entram num processo depressivo, numa síndrome do pânico, num processo de pensamento acelerado? Quantas coisas desenvolvemos ao longo da nossa vida, nessa dinâmica que temos, e você só está trazendo aquilo que é muito comum. Não deveria sim, ser, mas são fases, às vezes, da vida, né? Momentos. sim. E olha o caminho, né, que você pôde trabalhar sua autoestima, como você trouxe, essa tranquilidade, né, o centramento. Sim. E hoje eu falo, né, muito isso para as pessoas. Será que a gente precisa deixar chegar num lugar de tanta dor para começar a buscar a nossa evolução? Eu sempre trago essa reflexão. Não espera você estar já com sintomas de ansiedade, de mal-estar, já chegar num lugar que está muita dor e muito desconforto para buscar essas coisas, né? Hoje eu estimulo as pessoas a buscar a melhoria pelo amor próprio e não a fuga da dor. Que às vezes a gente cai nesse caminho, né, justamente pela fuga da dor. E eu falo, não, busca sua melhoria, a gente sempre pode evoluir, não acomoda só porque a coisa deu uma melhorada e você fica com medo das coisas piorarem de novo, então não vou mexer, sabe aquela coisa? Eu falo, não, vai, continua, porque dá para ficar sempre melhor do que já tá, vai indo, vai na fé. Sempre existe um caminho, né? E a Maísa está trazendo para a gente aqui hoje a questão da meditação, o caminho que ela encontrou, que fez muita mudança na vida dela. Existem muitos processos, inclusive você trabalha com Theta Healing, não é, Maísa? Então, fale um pouquinho da sua atuação, mas psicoterapia, Theta Healing, barra de axis, meditação, então tem tantos processos que nos ajudam e maravilhosos, né? Sim. Eu gosto de desconstruir também um pouquinho a visão que a gente tem de meditação, né? Porque eu vejo muita gente chegar para mim e falar, mas eu não sei meditar, eu sou péssimo para meditar, eu não sirvo para isso, não consigo ficar quieto, minha mente não para. E eu falo, bem, mas não é um objetivo da meditação você conseguir silenciar a sua mente. Se você bota uma meta na meditação, você já está indo contra o processo da meditação. O processo da meditação, para mim, é simplesmente cultivar estado de presença, é ficar em silêncio. E no começo, esse desconforto, né, de entrar em contato com o nosso mundo interior, que a gente está tão acostumado a se distrair o tempo inteiro, fazendo coisas, e não à toa essa fase agora de isolamento social, que está todo mundo em casa, está trazendo muita coisa para a superfície, justamente porque as pessoas estão quase que obrigatoriamente ficando mais em contato com o seu mundo interior, ao invés de estar sempre saindo, trabalhando, encontrando os amigos e nunca dando esse tempo de silêncio para si, né? E eu falo, se a gente não consegue nem sustentar a nossa própria presença, se relacionar com a gente mesmo, como é que a gente espera ter relacionamentos saudáveis na vida? Não tem como. Então tá vindo muita coisa para a superfície, não à toa eu senti um chamado muito grande de compartilhar diariamente a meditação no Instagram, porque eu comecei a ver que estava tendo muitas questões de pessoas falando de crise de ansiedade, se sentindo super mal de ficar em casa, com um pensamento limitante de, eu estou preso em casa. E eu sempre trago a programação neurolinguística também para ajudar as pessoas a trocar esses pensamentos, para trazer mais bem-estar. Do tipo, poxa, você está escolhendo ficar em casa para se preservar. Ninguém está te obrigando a ficar em casa. Eu trago essas mudanças de percepção que fazem toda a diferença
no dia a dia da pessoa, são coisas sutis, assim, que a gente vai trocando. E eu só consigo fazer isso porque eu trabalhei muito essas coisas em mim antes de eu começar a ser terapeuta, né? No meu caminho, eu jamais imaginei que eu fosse chegar a ser terapeuta. Eu estava fazendo tudo por mim. Hoje, o método que eu mais uso, né, que é o de cura energética, se chama Ponto de Luz Terapia de Cristal, que é exclusivo. Eu aprendi lá na Austrália, né, com a minha professora lá, ela que criou esse método. Ele lembra várias coisas, né? Tem um pouquinho de apometria, tem um pouquinho de Theta Healing, é uma mistura de toda a experiência dela, de 10 anos de caminhada como terapeuta, né? E a experiência mediúnica dela também. Ela criou o método dela, ela também aprendeu muitas coisas com os aborígenes lá, que são os povos mais antigos da Terra, né? Então tem uma pegada um pouco xamânica também, que é uma coisa que eu gosto muito. Depois dessa formação eu comecei a recuperar, né, esse contato com a minha ancestralidade indígena também aqui no Brasil, depois que eu voltei. Então é um método muito completo. No começo mesmo eu tenho a tendência a ser mais cética, embora quem está ouvindo aqui já me conhece não vai acreditar, né? Com toda a loucura que eu converso hoje no meu Instagram, o povo não vai acreditar que eu era super cética, mas eu era. Então, o curso de Theta Healing foi o primeiro que eu fiz, assim, que eu comecei a entrar em contato com essa questão da espiritualidade, né? Para abrir um pouquinho a minha mente, que era excessivamente lógica e racional. E hoje ela está quase do outro oposto. Hoje eu entendo que tem muitas coisas que eu não vou entender, que estão muito além da minha compreensão. E eu saí dessa necessidade de querer entender tudo, né? E a meditação, eu vejo como isso, uma coisa assim, de você entrar em contato com o seu mundo interior. Você não precisa sentar em posição de lótus, ficar em silêncio, respirando para meditar. Você pode meditar lavando louça, você pode meditar tomando banho, você pode meditar fazendo qualquer coisa. É cultivar o estado de presença em silêncio, é só isso. Então, nos ensina esse caminho. Gostei, meditar lavando louça. Sim, Eu sei eu tenho um pouco o mindfulness, né? Que o mindfulness fala dessa questão da presença. Se você está presente fazendo o que você está fazendo, você já está meditando. É simples assim. Eu sei meditar quando eu vou dar a voltinha com a minha cachorra, olhar para o céu, né? Ou quando o sol está radiante, brilhante, ou o pôr do sol, e ali eu fico naquela admiração. E nesse momento eu sei que eu estou meditando. Mas é uma Sim. surpresa para mim você dizer isso, né? É surpresa mesmo, porque eu estou aqui aprendendo contigo agora. Então, como que é isso? Você meditar fazendo as atividades dentro de casa. E aí, nesse momento, eu acho que é um caminho tão interessante, porque nós estamos fazendo essa opção de nos preservarmos e ficarmos dentro de casa, ok, mas a princípio houve uma situação que foi imposta para todos nós. Fique em casa. Né? Mas você está trazendo um caminho aí muito gostoso. Como que é isso? Como que eu posso ficar Sim. dentro de casa e ficar nessa leveza, né? Pois Nessa é, eu primeiro me bem-estar? pergunto, será que foi imposto, né? Eu vejo, para mim não existe dentro e fora. Para mim o fora é reflexo do que está dentro. A Ah, gente gerou essa situação como um coletivo, ela sim, não foi imposta, né? Nesse ponto eu troco um pouco essa visão também, porque todo o conflito que a gente vê do lado de fora, para mim, é um reflexo do conflito que a gente tem dentro da gente. Então nós perfeito. somos responsáveis como um coletivo pela situação que está acontecendo. E quando a gente Sim, fala de um vírus, quais os vírus que a gente carrega dentro da gente, que corroem o nosso próprio sistema, né? As brigas, os conflitos que a gente carrega dentro da gente. Esse vírus que está aí fora, para mim, é o de menos, né? Isso só está apontando a necessidade que a gente tem de se curar e se melhorar como seres humanos, né? Para mim é só um reflexo, tanto que as pessoas que cuidam da saúde, por exemplo, não são muito impactadas, né? A maioria das pessoas que são impactadas é porque o sistema imunológico já está deficiente, porque não cuidam das suas emoções, da sua alimentação, do seu corpo, enfim, aí vai para a questão do amor próprio e do autocuidado de novo, né? Que a gente precisa cuidar da gente para não ser tão impactado pelo caos do lado de fora. Que o caos do lado de fora só nos impacta quando já tem um caos dentro. Então, no dia a dia, como é que a gente perfeito. exercita isso, né? Com os 5 sentidos. De maneira simples, cultivar a presença é nos conectar com os nossos sentidos.
conectar com a respiração. Então vamos lá para a louça, né? Que foi legal o exemplo da louça. Você está lavando louça, ao invés de estar aqui com a cabeça ali, não está prestando atenção em nada do que está fazendo, está com a cabeça, ai meu Deus, mas não aguento mais ficar dentro de casa, não sei o que lá, a cabeça bombando aqui, né? E você ali nos pensamentos, você não está nem prestando atenção na louça que está sendo lavada. Acho que deu uma travadinha na sua, voltou. Então, a hora que você está lavando a louça, sente a água na mão, sabe? Sente a água. Sente o sabão, fica ali tipo, olhando mesmo para a louça, como se. Ele sempre traz isso, o olhar de criança, como se você estivesse fazendo aquilo pela primeira vez. A gente já vai com um pré-julgamento, eu detesto lavar louça, e aí já não quer fazer aquilo ali. E aí já não quer cultivar a presença porque já acha que aquilo é desagradável de ser feito, e aí fica com a cabeça bombando enquanto está lavando a louça, e não fica presente. Então, se a gente cultivar esse olhar de criança para as coisas, né, de tipo, ai. O que é isso aqui? Como é que é lavar a louça? A criança não vai lavar a louça achando um saco. Ela nunca lavou. Para ela, aquilo ali é só mais uma atividade. É neutro. E é uma diversão. Criança lava louça numa diversão. Bacana. Exatamente. Por isso que eu trabalho tanto essa conexão com a nossa criança livre em algumas meditações, né? Essa semana, particularmente, eu estou trazendo muita leveza para as meditações, porque como já está muito denso do lado de fora, a gente meio que está trazendo um contraponto, né? E trazendo um pouco de leveza e conexão com essas questões, né? Então, esse olhar de criança é muito lindo, traz tanta leveza para a nossa vida, porque o que traz o sofrimento já são as coisas que a gente já criou, as regrinhas rígidas dentro da nossa cabeça, as percepções negativas que a gente carrega. Então, se a gente traz, se conecta com essa criancinha alegre dentro da gente, cultiva isso no dia a dia, e aí vale a pena mesmo separar um horário todo dia para trabalhar isso, para lembrar, trazer isso à mente. Se vê numa energia muito densa, isso é por causa dos nossos pensamentos, das nossas emoções, não tem nada a ver com o que está acontecendo. A gente tem o controle sobre a nossa reação em relação às coisas, né? Então, se a gente está reagindo negativamente, isso tem a ver com os nossos pensamentos e com as nossas emoções, não tem nada a ver com o lado de fora. Então, se a gente traz essa criança livre, né, e traz esse olhar de curiosidade, deixa eu experimentar, deixa eu ver como é que é isso aqui, ao invés de já ir com aquela, ai, que saco fazer isso aqui, é muito chato, sabe? Muda tudo. Isso, você está trazendo uma coisa que o adulto ele fica muito mais nos processos cognitivos, racionais, né, de prestar atenção, de tomada de decisão, de pensar, calcular. Estava falando, deixa a coisa leve, né? Então, tentar o controle das coisas. A criança tem, como você falou, esse olhar leve. E ela se De encanta. curiosidade, ela é curiosa, a criança é sempre curiosa, ela se Isso. encanta exatamente com as coisas, ela não fica pré-julgando as coisas. Isso, e é um processo muito mais vivencial, né? Então, a água, por exemplo, se a gente está falando de lavar a louça, a água é uma diversão, a bolinha do sabão, e tudo para ela é muito vivencial. E nós vamos perdendo isso, né? Essa nossa capacidade, ou seja, nós vamos perdendo a nossa criatividade. A meditação, acredito eu, Maísa, fica difícil porque tudo na vida adulta passa por esse processo cognitivo, racional. A gente não consegue se libertar, sair um pouquinho desse racional para ir para o corpo, para ir para o vivencial, para o relaxamento, né? Aquele momento eu comigo mesma. Então, acredito ser um processo, você está dizendo aí para gente que conseguiu, já faz 4 anos, então você da Austrália trouxe esse conhecimento, essa prática, e como foi aqui no Brasil? Como é que as coisas foram acontecendo? Eu ia fazer um mochilão, na verdade, então eu estava bem desconectada da atividade terapêutica. Eu fazia um atendimento aqui e outro ali, do pessoal que já me conhecia, já gostava do meu trabalho, dos textos que eu publicava no Instagram, já se identificavam com as coisas que eu falava. E aí eu ia fazer um mochilão espiritual, eu ia cair na estrada, eu ia para a Índia, para o Egito, para o Nepal, eu ia cair na estrada e na véspera eu cancelei a viagem por conta do coronavírus. E aí veio esse chamado de compartilhar a meditação todos os dias, né? E eu comecei simplesmente querendo compartilhar a meditação e virou todo um processo de cura ali, diário. A coisa foi evoluindo. A proposta era ser meia hora por dia, agora eu já estou fazendo live de 1 hora, porque
foi abrindo ali no campo o que estava sendo pedido para eu trazer, né? A cada semana eu tiro uma cartinha dos oráculos para orientar qual que é o trabalho, que o campo está pedindo para a gente trabalhar essa semana. E essa semana a cartinha que eu tirei falou da mágica, para a gente trabalhar a mágica no dia a dia, esse olhar da criança, de curiosidade, justamente porque está muito denso lá fora, né? A gente ouve e sente, né? Mesmo que quem não está tão conectado com espiritualidade, dá para sentir que as coisas estão pesadas. Então, trazer esse contraponto é muito importante, né? E aí eu percebi que eu estava sendo preparada realmente para estar aqui nesse momento exercendo esse papel e ajudando outras pessoas a passarem por essa fase, assim. Ficou bem claro que e é sempre assim comigo, né? Eu dou um passo na direção que eu estou planejando e de repente tudo muda, tudo muda. Eu aprendi a entrar no fluxo da vida e parar de resistir a essas mudanças, né? Porque eu estabeleço um direcionamento, aí eu dou o primeiro passo e a coisa dá uma reviravolta. E antigamente eu resistia, né? E aí trazia todo aquele sofrimento, querendo controlar. Ai, mas eu tinha planejado. Ai, mas eu queria ir. Mas que saco que mudou tudo. Hoje muda tudo. Eu falo, ah, tá bom, gente. Vocês sabem aí em cima o que é para eu fazer nessa vida. Eu já abri mão do controle. Vocês comandam aí. Vamos embora. E é o fluxo que você falou. O fluxo é realmente a parte vivencial. E aí você está dizendo que abriu-se muita coisa nessa questão de você fazer essa live, meditação. E o que tem aparecido? O que mais as pessoas têm trazido? E o que elas têm encontrado, né, como uma forma, a gente usa a questão da cura, eu gosto de falar dessas transformações, das mudanças que a gente consegue fazer na nossa vida. Por menor que seja a mudança, pode ser um efeito de cura muito bom. E o que você tem recebido? O que você tem escutado das pessoas que têm participado contigo? Nossa, está sendo incrível, assim, eu sempre peço no final da meditação, né, para o pessoal me mandar relatos, contar como é que está sendo. Tem gente que está todos os dias acompanhando, já tem, desde que começou praticamente o isolamento social, e vai aparecendo pessoas novas, um vai convidando o outro, e os relatos estão sendo maravilhosos, assim, tipo, só reforça que eu tô no meu caminho ali, realmente exercendo o meu propósito, sabe? Meu coração se enche de amor a cada relato que eu recebo. E vem de tudo, de gente que estava tendo muita dificuldade de relacionamento com a família, e aí começou a mudar suas percepções, começou a entender as coisas de uma forma diferente. Porque eu sempre começo a meditação com um bate-papo, né? Primeiro a gente bate um papo para expandir a consciência mesmo, ter essas mudanças de percepção em relação a como a gente está enxergando as coisas, né? Ah, tem o povo que acompanha. E vocês podem falar melhor que eu, gente, como é que está sendo para A vocês. Juliana, faço todo dia. Juliana, escreve brevemente aqui quais as sensações, percepções que você tem nesse processo de acompanhar a Maísa. Vamos é, interagir aqui, bem interessante. E questões emocionais, né? As pessoas estão. Às vezes teve gente que estava com crise de ansiedade, teve gente que estava tendo muito conflito, que estava se sentindo super mal. E aos poucos a pessoa falou, pô, tá mudando muito minha percepção das coisas, eu tô me sentindo bem melhor, tô conseguindo reavaliar o meu comportamento e meu posicionamento em certos pontos da minha vida. E nossa, tem muito depoimento, nem consigo lembrar de todos agora. E às vezes eu trabalho muito a energia da terra e do criador, né? Que é só uma nomenclatura, independe de crença. E eu acho importante essa conexão que vem de baixo da terra e a conexão que vem de cima do divino. Porque às vezes a gente trabalha só a espiritualidade e não trabalha o aqui, né? A matéria, o que a gente está aqui para fazer, a concretizar ações. Então, eu acho muito importante trabalhar as duas coisas, né? O aterramento, tipo, eu acessei informações, mas não adianta nada eu acessar informações e não fazer nada com aquilo. Então, eu gosto de trazer a expansão de consciência e trazer para a matéria, trazer para a terra, reavaliar comportamento, ter mudança, né? No dia a dia mesmo, de maneira prática. Não adianta só a gente ficar acessando mentores e guias espirituais e aí, o que a gente faz com isso, né? O lance é, e aí? Agora o que você faz com isso? Como é que você vai mudar o seu comportamento? Como é que você vai mudar a sua atitude, o seu pensamento? Porque essa é a parte que importa, né? A gente está aqui agora, não estamos lá, né?
E olha, eu vou falar um pouquinho do que você está trazendo em minha prática. Quando você fala essa conexão com a terra, é conexão com as nossas raízes, né? Você falou Sim, dos aborígenes lá na Austrália, o que você teve contato, eu acho bem interessante, gostaria que você falasse até um pouquinho mais. E o que está no alto, a espiritualidade, que é essa leveza, né? Quando podemos, a Juliana trouxe a sensação que ela está tendo é de libertação. Eu penso a liberação de coisas que nos travam. Então, são sim, pensamentos, sensações ruins, negativas, então, pessimismo, a preocupação, o que, que vai acontecer, né, pós-isolamento social, como que vai ser. sim. Então, tem pessoas que estão numa instabilidade de atividade profissional, instabilidade financeira, os filhos dentro de casa, não sabemos. São situações que fogem do nosso controle. E aí a libertação vem nessa leveza, liberação de situações que nos aprisionam. Sim. Então, esse é um relato muito comum dentro desses processos que nos ajudam nessas conexões. Então, conexão com a Terra, né, essas nossas raízes, e essa espiritualidade é essa conexão e a nossa integridade interior, né? Podemos integrar partes que estão desconexas Sim, para dessa mim, leveza da espiritualidade é vida. isso, a gente se conectar, não depende de nenhuma crença religiosa, eu não sigo nenhum dogma, eu vou me conectando com o que faz sentido, eu boto mantra da Cabala, eu ouço canto indígena, eu ouço Pai Nosso em aramaico, eu misturo de tudo, que faz o meu coração vibrar, para mim é isso que importa, se meu coração expande quando eu estou fazendo aquilo, para mim aquilo faz sentido, eu não preciso acreditar em nenhum dogma, não preciso seguir nenhuma corrente. Se meu coração está se abrindo quando eu estou fazendo aquela prática, para mim é a única coisa que importa. Essa conexão, gente, dessa região do cardíaco, quando você fala o coração, dentro das constelações a gente diz que o grande fluxo que existe é o fluxo da vida, é o fluxo do amor. Então, para quem me Sim, acompanha, eu falo sempre isso, se permitir deixar sentir. A Juliana está trazendo aqui para gente o diálogo interior, o Haroldo comentou. Então, assim, essa conexão com o coração, é a condição natural. Quando não existe esse fluxo, algo não está indo bem, não é, Maísa? sim. Algo está preso, algo está nos impedindo que esse fluxo aconteça dessa forma natural. Queria que você falasse um pouquinho até da tua prática diária, né? Você já falou como você está se sentindo. Então, assim, como que isso foi acontecendo? E a questão do hábito também, Sim. Vou dar um Maísa, faz toda a exemplo. diferença. Sim, total, eu falo, a gente já entende, né? Para mim, a gente tem que cuidar de três pilares diariamente: corpo, mente e espírito. O corpo a gente já entende bem a necessidade, a gente toma banho todo dia, escova o dente todo dia. A mente a gente está começando a entender que precisa cuidar diariamente também, vigiar os nossos pensamentos, trocar os nossos pensamentos. O espírito ainda anda muito negligenciado. A gente tem tanto preconceito com as religiões e com certas imposições dogmáticas que a gente se desconectou da espiritualidade. E esse foi o meu caso, inclusive, né? Eu cresci numa cidade interior, então minha única referência era a igrejinha que tinha ali no bairro, a igreja católica, e eu respeito todas as religiões, mas eu vi uma incongruência em relação a falar de amor e excluir certas pessoas daquela Ah, participação daquele grupo. Por exemplo, pessoas homossexuais. Para mim não fazia o menor sentido se falar de amor e falar você aqui dentro não entra porque o que você faz é errado. Eu falava, isso não é amor. Eu desde de pequena eu já olhava para aquilo e eu não entendia. Para mim, amor não tem exclusão, amor é sempre inclusão. Então, eu me afastei da minha espiritualidade porque para mim não existia espiritualidade desvinculada de dogma religioso. Eu não tinha nenhuma referência, né? Então, eu fiquei muitos anos sem trabalhar a minha espiritualidade e fui caindo cada vez num buraco mais fundo, né?
E aí eu Uhum. recuperei essa questão e hoje eu entendo a necessidade da gente trabalhar essa conexão com o nosso espírito, com a nossa alma. E aí, óbvio, tem as minhas crenças em relação a isso, mas são crenças que me fazem bem, não são verdades que eu acho que todo mundo tem que seguir. Mas se elas me fazem bem em relação às crenças que eu tinha antes que me faziam mal, eu escolho adotá-las, né? Se não está prejudicando, não interessa se é verdade ou se não é, está me fazendo bem. Esse é o pressuposto que eu sigo, né? Então, cuidar do espírito, aí vai da crença de cada um, o que é cuidar do espírito. Para mim, tá meditando e tá cuidando do espírito. Tá tendo essa conexão com o nosso espírito que vai além da matéria, né? Eu lembro quando eu li o livro O Poder do Agora, foi a primeira vez que eu entendi que a minha mente e eu eram coisas diferentes, que eu era acima da minha mente. Eu falei, ah, gente, eu achava que eu era minha mente. Que louco isso, né? Me deu uma virada de chave aquilo. E essa desidentificação com a mente, porque antigamente falava eu penso, logo eu existo. Hoje, para mim, é eu existo, logo eu penso. A mente é tipo o meu hardware. Eu uso a minha mente para construir as coisas, para planejar, mas ela não me controla mais. Eu sei que a minha consciência vai muito acima da minha mente. E hoje eu acredito nessa visão de alma, né? De que eu estou aqui temporariamente ocupando essa matéria, mas eu já ocupei outras e talvez vá ocupar outras mais, sei lá. Não tenho todas as respostas do universo, mas hoje eu tenho essa visão. E isso me trouxe muita leveza para a vida, porque quando a gente acha que essa vida é a única vida, pode vir um peso de muita autocobrança, né? Da gente ter que viver tudo, e ai meu Deus, e aí vai acabar, e daí depois não tem mais nada, e aí fica cheio de medo de morrer, porque não acredita que tem mais nada depois. Sei lá se tem ou não tem, eu acredito que tem, isso me faz bem. Uhum. É uma visão, e o que eu penso muito é essa conexão que a gente faz do pensar, sentir e agir, né? Sim, Então, há profissionais teóricos que falam que você pode, se você pensa de um jeito e sente de outro, vibra de uma outra forma, você se desconecta disso, né? Dessa ligação que é essa mente, esse pensamento, esse sentir, vivenciar, que a gente estava falando da criança. A criança é isso o tempo todo. E aí a ação, que é uma ação mais genuína, que é uma ação criativa. sim, Então, de que forma a gente pode estar saudável? Se essa ligação ela estiver harmoniosa, né? Então, por exemplo, eu desejo muito ter uma vida equilibrada, mas hoje, nessa pandemia, nessa situação toda, nossa, está tão difícil de eu manter os meus pensamentos de uma forma mais positiva. Ok, e aí mas eu desejo ficar bem, mas a minha vibração é no medo, na preocupação. Então, eu sinto, escuto as notícias diárias, sinto um medo terrível, uma angústia ou uma ansiedade muito grande. Quer dizer, eu estou totalmente separado, desconectado, né, de algo mais saudável, sim. né, produtivo, no sentido de eu ficar bem. Sim, eu sempre Então, falo, dou esses toques assim, né? Tipo, você não precisa ser alienado e não acompanhar nada, mas assim, talvez limite o seu tempo aí de exposição às notícias, busque um meio que traga essas notícias de uma maneira que não seja causando medo, né? Eu escolho pouquíssimos canais de pessoas que trazem perspectivas positivas, por exemplo, nos estudos sobre a doença. Eu não fico acompanhando estatística de morte, por exemplo. Eu acho isso surreal, gente. É óbvio que você vai ficar desesperado se você ficar vendo os números aumentando todo dia no noticiário. Para com isso. Para que ficar cultivando esse hábito se está te fazendo mal? Não cultive hábitos que te causem mal-estar. Simples assim. Cultive o que te causa um bem-estar. E aí a pessoa está tão, às vezes, acostumada a fazer aquilo, né, que ela não quer abrir mão. E eu falo, poxa, mas não está te fazendo mal? Então, trabalhe essa flexibilidade. Vai buscar o que te faz bem. Você vai ficar sabendo as coisas que são importantes, porque vão chegar até você através dos seus amigos, dos seus familiares. Você não vai ficar alienado, fica tranquilo. e além das lives, você tem feito atendimentos. Como que Sim. esses atendimentos acontecem?
Sim, com as lives, né? Às vezes as pessoas começam a ter insights de algumas coisas mais profundas que elas precisam trabalhar individualmente, porque já está tendo muita cura só através das meditações ali que eu estou conduzindo. Porque estão sendo processos de cura, eu não estou só fazendo uma meditação ali, eu estou puxando muita cura também. E aí, às vezes, a pessoa percebe que tem uma questão mais profunda que está atrapalhando muito ela. Aí, como que a pessoa normalmente identifica isso, né? Conflitos nos relacionamentos. Tipo, pô, tô brigando muito em casa com a minha família, tô brigando muito com o marido, com a esposa, com o namorado. Aí a pessoa começa a perceber que às vezes sente muita insegurança, ou sente muitos ciúmes, ou sei lá, conflitos relacionais normalmente são grandes fontes, assim, da pessoa buscar algum método terapêutico, qualquer que seja, né? E aí a pessoa traz essa questão e aí a gente vai ver que a questão vai muito mais embaixo do que aquele conflito ali, né? E normalmente bate nas questões de criança interior, que são as crenças que se formam diante das experiências, normalmente dos 0 aos 7 anos de idade, né? Às vezes e não precisa ser coisa muito grande, tá? Eu tinha essa ideia de que precisava ter traumas absurdamente surreais para ter coisas para trabalhar lá atrás. E não, todo mundo tem coisas para trabalhar. Às vezes é uma frase pequenininha que você ouviu que te causou uma crença que você carregou o resto da vida e nem sabe, né? Deixa eu ver se eu consigo pensar num exemplo meu mesmo, de coisas que eu já quebrei, né? Sim, eu ouvia muito da minha família que eu era difícil. E eu Ah, cresci muitos anos da minha vida me vendo como uma pessoa difícil. Então eu tinha comportamentos congruentes com isso, para sustentar essa crença. E hoje eu entendo que era pela falta enfim, deles saberem como lidar com certas sim. situações, é que foi mais fácil falar que eu era difícil do que aprender a lidar com aquilo e me dar um outro tipo de apoio, né? Porque eu tive muitas questões emocionais desde sempre, né? Como eu disse, eu tive depressão e pensamento suicida e minha família nem soube, porque eu sempre fui muito fechada na minha família, não me sentia segura para me expor. E quando eu mais tive sofrimento, eu fiz muita besteira também, obviamente, né? Bebi muito, enchi a cara, vivia passando mal, tive muitos comportamentos autodestrutivos, né? Por conta dessa baixa autoestima que eu tinha. E aí, obviamente, um dia eles me pegaram fazendo besteira e eu fiquei mó tempão de castigo. Então, isso me gerou muita coisa dentro de mim, né? No momento que eu mais estava sofrendo, ao invés de eu receber ajuda, eu fui punida. E isso gerou várias crenças, né? E várias vozes internas dentro de mim que eu aprendi a lidar comigo através da autopunição também. Então, Sim. essas coisas a gente vai tendo que desconstruir ao longo da vida, né? E são muitas camadas. Cada vez que a gente vai indo mais fundo, e pela constelação a gente vê que está reproduzindo, às vezes, padrões comportamentais e de situações ali de vida da minha avó, por exemplo, que eu nem conheci. Eu nem conheci a minha avó e fui descobrir que eu reproduzia um monte de coisa de padrão dela. E aí a gente vai desembrulhando esses emaranhados todos aí que a gente vai carregando, né? E eu fui a primeira pessoa da minha família a começar a mexer no meu mundo interior. Então é muito padrão de ancestralidade, de sistêmico ali para ser dissolvido, né? Perfeito. Quando você fala sistêmico, olha só, você está trazendo a ideia da avó, depois mãe, né? E aí você, a neta. Então, são padrõezinhos que vão passando de geração em geração e olha que força que tem. E Muita. vamos carregando. Né? Eu sou Então, super fã de constelação por isso, porque eu já fiz algumas já na minha vida e minha nossa, é muito forte também. Eu gosto de coisas que vêm para dar uma chacoalhada mesmo, para quebrar tudo. e Maísa, que história bonita sua de vida que você trouxe aqui. E de atendimentos, o que foi uma situação assim desafiadora para você? Né? E que a meditação Sim. pôde trazer um resultado bem positivo. Assim, nos atendimentos individuais, né, no começo eu tinha esse padrão ainda de ficar um pouco insegura, né, tinha acabado de aprender a técnica, eu ainda era mais racional, eu ainda ficava provando para mim mesma que a técnica funcionava, sabe? Porque ela Hoje eu tô jogada na espiritualidade, mas quando eu comecei lá ano passado eu não tava ainda, né? Então hoje eu já sei que eu tô trabalhando ali com um monte de coisa, já acesso essas coisas com mais facilidade, mas no começo eu ficava um pouco insegura, como se eu tivesse tudo na minha mão, como se tudo fosse mérito meu ali da coisa dar certo ou não dar certo, né? Eu me cobrava muito.
E aí, logo de cara, eu lembro que eu peguei uma menina para ajudar ela, ofereci um atendimento para ela, logo que eu tinha feito a formação, e ela estava com uma conjuntivite no olho super séria, né? E ela postou num grupo de Facebook, alguém indica um médico, já estou há 6 semanas tentando tratar isso aqui e nada dá certo. Quando a pessoa fala que está indo pela linha convencional e nada está dando certo, bem, eu acredito que as causas são sempre psicossomáticas, né? As doenças ali têm sempre um cunho psicológico por trás. Aí eu peguei, né, não tinha como garantir que eu ia resolver o negócio para ela, mas eu falei, pô, te dou uma sessão, não quero te ajudar, se não acontecer nada, pior não vai ficar. Aí a gente fez uma sessão e ela que estava 6 semanas tentando tratar com colírio, aquelas coisas convencionais, no dia seguinte ela me mandou um vídeo com a cara dela toda feliz, falando que o olho dela já estava 80% melhor e uma semana depois ela não tinha mais nada. Então, e a questão era totalmente psicológica. E eu fiquei, assim, maravilhada. E a cada atendimento que eu fazia, eu falava, gente, isso aqui é bem poderoso mesmo, hein? Tô chocada. E teve uma vez que eu fiquei um pouco com receio também, porque aí eu sei também das influências espirituais, né? Quando a gente abre, né, buracos assim, né, nos nossos chakras, no nosso campo energético, por conta dos nossos pensamentos, das nossas emoções que a gente precisa liberar, a gente também nos abre para influências negativas a plano espiritual. Aí eu tomo cuidado com isso, porque às vezes a pessoa acha que o problema é o espírito obsessor que está ali. Eu falo, não, o problema é o teu pensamento e a tua emoção que abriu um buraco no teu campo energético para que isso chegasse. O problema não é isso que chegou. Então a gente precisa trabalhar a raiz do problema. Isso aqui a gente pode liberar, sim, faz parte do processo da liberação, mas não é a causa dos seus problemas. A gente fica muito nesse padrão. Esse padrão de vítima ainda é muito... Eu já tive muito ele, por isso que eu posso falar que eu não tô atacando ninguém. Eu já tive muito ele e muita gente perpetua isso, inclusive na parte espiritual. Então eu sempre falo, não, é o que está dentro de você que a gente precisa mexer, a raiz do problema. O espírito que vem aí, que se gruda aí no seu campo, só grudou aí porque já tava cagado. Não, não Já foi ele que existe causou o problema. existe uma bela carga negativa desses pensamentos. Você sabe que o processo coaching, que veio com uma avalanche de críticas nos últimos Sim, tempos, no processo coaching, então, o coach sempre diz, o maior inimigo é você mesmo. É o que sim, você eu está falando. comecei com o coaching, na verdade, né? Eu comecei atendendo só com o coaching. E aí hoje eu junto tudo, né? Os pacotes de atendimento que eu faço de acompanhamento, mesmo semanais ou quinzenais, eu trabalho muito coaching, trabalho a parte energética espiritual. Então, assim, o fato de eu ter começado pela mente e pelas emoções para depois cair na espiritualidade, eu acho uma coisa muito positiva. Porque às vezes quando a gente se joga direto na espiritualidade sem ter essa base mental e emocional para sustentar tudo aquilo que a gente acessa através da espiritualidade, eu acho que me traz justamente essa conexão mais forte com a Terra, mais centrada, mais focada, e não ficar só querendo acessar o oba-oba do astral lá o tempo todo e não fazer nada com isso. Então eu acho isso bem legal. A Graziella perguntou da psoríase, o quanto que a meditação pode ser favorável na relação com a psoríase. Então, Você hoje, tem né, eu alguma trago. experiência? Não, nunca fiz um atendimento específico para isso, mas o que eu falo é assim, eu não tenho como garantir nenhuma cura de uma doença através dos meus atendimentos, porque tem questões que vão muito além do meu conhecimento. Às vezes tem questões de vidas passadas que podem estar levando a pessoa a manifestar uma doença, tem coisas que vão, questões sistêmicas que vão muito além da minha compreensão. Ninguém vem fazer um atendimento comigo e eu te garanto um resultado X. Eu acho isso, assim, furado. O que a gente vai trabalhar é alguma liberação. O que vai vir ali, vai vir na conversa. Qual é o resultado, eu também não tenho como saber. É efeito borboleta. Eu sempre falo, deixa o negócio reverberar. A gente não sabe o que vai liberar quando a gente destrava uma crença, um padrão emocional lá da infância, né? Mas reverbera, traz resultados positivos. Agora, eu te garantir a cura de uma doença através de um atendimento de cura energética, se alguém fizer isso com você, eu te aconselho a sair correndo. Eu acho inviável a gente garantir um resultado específico através de um Mas atendimento. o que provavelmente acontece em relação à meditação é que baixa o nível de ansiedade, a psoríase ela está totalmente relacionada a aspectos emocionais. Então, na medida que você consegue ter esse autocontrole,
ou como nós estamos conversando, a transformação, transmutação de emoções. Se eu Sim, começo a ter esse olhar, como nós dissemos, né, mais é, de admirar as situações, estar nesse estado de presença. sim, Então, a meditação vai trazer menos ansiedade, possibilitar menos ansiedade e você mudar esse nível de emoções. Então, de com emoções certeza. negativas para emoções positivas. Você trouxe o conceito de vidas passadas, e quem não olha dessa forma, está tudo bem. Sim, claro. É, a questão é de situações, vivências. Você falou da sua avó, você começou a entender quantos comportamentos, quantas reações você tinha muito parecidas com a avó. Então, só nesse fato aí da gente carregar histórias, sentimentos, situações Sim, que foram registradas, né, nas nossas experiências, olha, vovó, mamãe, e o que chega a mim, quer dizer, já é uma sim, carga energética muito grande. A sim, meditação vai fazer uma grande transformação nisso tudo, uma forma de eu poder vivenciar as coisas de forma mais leve e diferente do com que certeza. já aconteceu anteriormente. Com Então, a certeza, porque tem psoríase, muita, a meditação, só a meditação em si, tem muita pesquisa científica que comprova os efeitos positivos no cérebro, nos hormônios, né? Aí, além da espiritualidade, que eu acho que muita coisa a ciência ainda vai explicar, que hoje a gente considera que é da espiritualidade, mas daqui a pouco vai deixar de ter essa divisão. Acho que a ciência está cada vez se aproximando mais da espiritualidade, eu acho isso fantástico, muito através da física quântica, que ainda é um negócio bem complexo, que a maioria de nós não entende, mas eu acho que muita coisa aos poucos está tendo explicação científica. Tem um cara que eu sigo muito, que é o Dr. Joe Dispenza. Eu fui, inclusive, num workshop dele lá ah, em Sydney, na Austrália, né? E ele faz uma meditação maravilhosa de expansão do chakra cardíaco e ele fala que ele monitorou muitos cérebros através da meditação e ele acompanhou o benefício que a meditação tem, né, para o nosso cérebro. Então, não é só papo doido, não, tem muita pesquisa por trás do quanto a meditação nos traz benefícios. E é isso, eu acredito que todas as doenças têm no fundo fatores emocionais ali na raiz e que a meditação faz a gente entrar em contato com a gente mesmo, né? E equilibrar a nossa mente, equilibrar as nossas emoções, e aí, de qualquer forma, vai afetar positivamente qualquer doença que a gente tiver, porque quando a gente está doente, normalmente a gente alimenta mais pensamentos negativos, né? E sentimentos negativos. A gente fica com medo, a gente fica preocupado daquilo piorar. Então, quando a gente medita, a gente consegue controlar mais isso. Quantas doenças não vêm por conta do estresse, né? Por conta de trabalho, essas coisas. Então, de qualquer jeito, não dá para fazer a meditação com a expectativa de cura, mas fazer a meditação de fato vai ajudar. eu falo quando estamos doentes e ficamos nesses pensamentos, nessas emoções, a gente fica num ciclo vicioso, né? É Sim, sempre um ciclo nesse sentido. Quando você cria esse hábito da meditação, aí você vai para um ciclo virtuoso, que é o sim, lado saudável. Outra coisa interessante que você trouxe é a questão da física quântica. Eu costumo dizer o seguinte: olha, se você, Maísa, em algum momento liga para mim e fala, Evelyn, faz uma oração por mim, eu não estou bem, eu estou tão mal, ou me manda boas energias, seja o que for, a forma como você conhece. Se eu estou aqui e estou emanando alguma coisa para você que está aí, né, que esteja em outra cidade, em outro país, será que se eu fizer uma oração chega até você? Né? Todas as respostas até hoje das pessoas sim, para as quais eu perguntei disseram sim, né? Então, se sim. eu tiver pensamentos positivos, desejos de que você fique bem, de que você melhore, isso é a física quântica, É, por que né? que será Essa que é... todas as religiões têm oração, né? Por que que será que essa prática existe? Quando a gente começa a pensar na meditação que existe lá nas culturas orientais desde muito tempo, por que que será que existe meditação há tanto tempo? Por que que será que existe oração há tanto tempo? Será que é só bobagem? Por que que todas as religiões têm, de certa forma, oração?
Não é possível que seja coincidência. Eu não acredito em coincidência. Tem um fundamento, né? Tem um poder por trás daquilo. E nós temos diferentes nomenclaturas, né? A oração, o mantra, Sim, essa conexão com a sua criança interior, com o seu divino, com a sim, espiritualidade. Então, conceitos diferentes, mas os caminhos percorridos são com um grande objetivo do quê? Da nossa melhora, da sim. nossa É. evolução no bem viver. Sim, tem gente que quer tanto saber o seu propósito. Se tem um propósito que todos nós compartilhamos é evoluir. A gente está aqui para isso. Não existe outro motivo da gente estar aqui nesse plano, seja lá qual plano você acredita que existe. Se você acredita que existe só a Terra, tá tudo bem. Você está aqui na Terra para evoluir. A gente está aqui para isso. Ô, Maísa, como seria um pouquinho do teu trabalho que você tem realizado? Tem algum exercício que você possa propor aqui para a gente sentir um pouquinho do que você está falando, da questão da meditação, e que não precisa ser naquela posição de lótus? Tem Sim, alguma coisa que a gente possa acessar um pouquinho do que você está trazendo? sim. Não dá para fazer uma meditação completa pelo tempo, mas a gente pode fazer uma prática mais simples. Apenas para a gente cultivar esse estado de presença, conectar com a nossa respiração e expandir um pouquinho nosso chakra cardíaco, né? Tem uma prática que eu faço todos os dias na minha meditação que começa com essa conexão com o nosso chakra cardíaco e com a expansão do coração. E eu falo sempre para as pessoas, leva isso para o seu dia a dia. Se você sentiu que a sua vibração caiu um pouquinho, que você está entrando em algum padrão de pensamento ou de emoção mais de vibração mais baixa, assim, fecha os seus olhos e só faz essa prática. Então vamos fazer uma prática simples para a gente trabalhar os 5 sentidos aí, trabalhar a respiração e trabalhar a expansão do cardíaco, que dá tempo. Você tem alguma música fácil? Você quer que eu ponha aqui para a Posso gente botar, entrar? que eu tenho uma lista aqui que eu uso todos os dias nas minhas meditações, já está na, Ah, já já tá está na mão, fácil aí. tá fácil. Profissional que trabalha, né, com a prática diária, afinal é isso que a gente está falando, esse hábito, essa prática, ela é fundamental, né, Maísa? Sim, total. Tem que passar a propaganda do YouTube. Pronto. Adoro esses mantras da Deva Premal, acho ela maravilhosa. Então, povo, vai sentando aí, tirando a mão dos coraçõezinhos agora. Vamos lá. Vai se conectando, pode fechar os seus olhos. Começa a inspirar fundo pelo nariz, soltando pela boca. Mais uma vez, inspirando fundo pelo nariz, soltando pela boca. E uma terceira vez, inspirando fundo pelo nariz, soltando pela boca. Deixando seus pensamentos de lado agora só por uns minutos. Conversando com a sua mente, dizendo para ela que qualquer pensamento pode ser retomado daqui a pouquinho. Só focando na sua respiração e nas sensações do seu corpo. Você vai começar a escanear o seu corpo agora. Começando pelo topo da sua cabeça. Conforme você for descendo, você vai respirando e liberando qualquer tensão que você encontrar no seu corpo. Então, começando pelo topo da cabeça, passando para sua face, soltando a sua testa, soltando seus olhos, suas bochechas, soltando seu maxilar, soltando a língua dentro da sua boca, relaxando todo o seu rosto. Passando agora para sua garganta, relaxando as suas cordas vocais, abrindo esse seu canal de comunicação, a sua expressão, respirando e relaxando. Abrindo e relaxando o seu peito, relaxando a sua barriga, o seu abdômen,
Vai respirando e soltando qualquer tensão. Passando agora para sua nuca, relaxando a sua nuca. Soltando os seus ombros. Relaxando a parte de cima das costas. A parte de baixo das costas. Respirando e soltando. Relaxando os seus braços. Os seus pulsos. E as suas mãos. Soltando agora o seu quadril, as suas coxas, os seus joelhos, as suas panturrilhas e os seus pés. Sentindo uma onda de relaxamento percorrendo todo o seu corpo, liberando todas as tensões. Você vai se sentindo mais calmo, relaxado, mais tranquilo. Sua respiração vai se aprofundando. E agora você leva sua consciência para o centro do seu peito, se conectando com seu chakra cardíaco, com seu coração. Respirando e sentindo o seu coração. E agora você vai visualizar nesse espaço uma flor de lótus se abrindo para o sol. E conforme essa flor de lótus se abre, você vai se conectar com a sua memória mais feliz. Apenas deixando vir uma memória para sua tela mental, sem ficar racionalizando se é ou não é a memória mais feliz. Deixa vir uma memória para a superfície, que te traga alegria, felicidade. E se permitindo sentir todos esses sentimentos que essa memória te traz, como se estivesse acontecendo agora. Respirando e sentindo. Essa conexão com essa memória, com qualquer outra memória que te traga felicidade, alegria, é a sua conexão com o seu coração sagrado. Em qualquer momento da sua rotina, do seu dia, você pode só fechar os seus olhos, se conectar com o seu coração, acessar uma memória e se permitir acessar esses sentimentos que essa memória te traz, para automaticamente elevar a sua vibração, aumentar o seu bem-estar e te trazer para o momento presente, saindo de qualquer ciclo negativo de pensamento ou sentimento. Respirando e sentindo seu coração batendo, seu chakra cardíaco se expandindo quando você acessa essa memória. Quando você sente toda essa alegria e essa felicidade. E aos poucos você vai voltando a sua percepção para o seu corpo físico, para as sensações, para a sua respiração. E quando você se sentir pronto, pode abrir os olhos e ir voltando para o ambiente que você está. Agora vocês podem voltar para os corações. Pode dar mais coraçõezinhos agora. Isso. Quem está aí sentindo a leveza no coração, quem gostou dessa atividade, dá um joinha, clica nos coraçõezinhos para você que está participando aqui com a gente. Quem teve alguma boa sensação, escreve aqui. Nós estamos nos últimos momentos da nossa live. Que gostoso, Maísa.
Se alguém quiser fazer Sim, mais alguma pergunta, temos mais uns minutinhos também, aproveita. isso, olha lá. Quem gostou, joinha, coraçãozinho, interage aqui com a gente. É uma sensação, algo que veio para mim dentro desses trabalhos bacana, quanta gente aí participando aqui presente e teve uma evolução muito boa. Veio muito para mim a imagem de um local que eu gosto, que eu fico muito bem, né? Então, eu utilizo a meditação também um pouco como uma atividade dentro de atendimentos, dos meus atendimentos clínicos, e assim, se transportar para algum lugar que seja bom para você, né? E o quanto isso nos deixa leves, e é aquele teu momento, é o teu lugar, Sim, eu né, falo que Liz? isso eleva a vibração energética, né? A gente tem um campo eletromagnético, então quando a gente está com pensamentos, né, negativos, quando a gente está, né, alimentando esses padrões emocionais de raiva, vergonha, tristeza, nossa vibração energética cai. É como se os átomos vibrassem mais devagar. Quando a gente eleva o pensamento, né, eleva os nossos sentimentos para alegria, para amor, para pensamentos positivos, a gente eleva a nossa vibração e os nossos átomos vibram mais rápido. Então, se a gente só fizer isso, que é de fato uma coisa física, o mundo em volta pode estar caindo, que você vai começar a se sentir melhor. Não é que as coisas em volta de você vão sumir de repente, num passe de mágica, mas você não vai ficar mais vibrando daquele jeito tão baixinho ali, né? Maísa, fechamos aqui.